E o presidente da FEComércio do Rio Grande do Sul esteve cumprindo a agenda em Erechim. Na oportunidade, recebemos ele aqui na TV Erechim para uma entrevista, justamente para falar da economia do Rio Grande do Sul neste momento de retomada. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o presidente da FEComércio e também do SEBRAE, Luiz Carlos Bon, acompanhado do José Gelson Miola, que é o vice-presidente do FEComércio também, e presidente do Sindilojas aqui de Erechim, amigo da casa, sempre está aqui participando das entrevistas e contribuindo com assuntos de relevância aí para a nossa comunidade. Presidente, muito bem-vindo a Erechim, muito bem-vindo à TV Erechim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A imprensa sempre nos dá divulgação das nossas ações e dos nossos pedidos, das nossas demandas. Então, a oportunidade de falar aqui o que a sociedade gosta de ouvir, ou precisa ouvir. Verdade. Miola, bem-vindo mais uma vez aqui e obrigada por essa oportunidade. Obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui novamente. Como colocava o presidente Bon, seja bem-vindo a Erechim, nossa capital da amizade, né, Sandra? É um veículo que nós, a todo momento, nos socorremos quando temos informações boas ou ruins. A TV Erechim é um parceiro tradicional nosso, muito ligado ao sistema FEComércio, nos dá toda a visibilidade para as nossas ações, especialmente em momentos como esse que estamos vivendo, em que fomos assolados por uma enchente muito grande, em que os braços sociais, SESC, SENAC e a federação institucionalmente agiram muito forte. Então, falar sobre sistemas aí através da TV Erechim é um prazer, como sempre, Sandra. Presidente, a gente está vivendo um momento bastante tumultuado. Passamos por aquela fase de incerteza e agora estamos na fase de recomeço, onde as nossas ações elas precisam ser pontuais para reconstruir o nosso Rio Grande do Sul. De que forma o sistema que engloba aí os 3 eixos, o SESC, SENAC e o Sindilojas, estão trabalhando aí para dar esse conforto para o gaúcho? De fato, este é o momento que a gente tem que pensar na retomada. Aqui, nesta região próspera, uma cidade organizada, bonita, eu acho muito bem organizada, muito bonita, sei do seu potencial econômico, e também distante, neste momento, do epicentro do problema, que é lá a região metropolitana e os vales lá. Mas temos que pensar que foi com um pesadelo. Acordar-se, vir para cá, é como acordar-se de um pesadelo, vir para cá e encontrar uma população, cidade toda organizada, tudo limpo, né? As pessoas aqui querendo saber o que aconteceu, mas sabemos que todos serão, de uma certa maneira, atingidos. É como uma pedra que você joga na água e ela faz as ondas maiores próximo do epicentro e depois vai chegando aquele remanso que vai ser uma diminuição da venda, vai ser uma restrição no transporte. Mas o que a FEComércio tem feito é alertar as autoridades. Afinal de contas, quando a gente tem governo, o governo cobra da sociedade para protegê-lo, para fazer aquilo que é próprio de um governo, mas nem sempre a gente é ouvido na dimensão que a gente precisa para a sociedade. Então, o que nós estamos fazendo é pedir. Nós temos 4 problemas neste momento, digamos assim, para dividir o grande problema em 4 partes. A questão tributária, a questão trabalhista, a questão financeira e a questão da infraestrutura. E isso precisamos, vamos dizer assim, a sociedade socorreu muito bem, a solidariedade das pessoas com as pessoas foi muito bem. Foi emocionante, o Brasil todo se solidarizou com o Rio Grande, as regiões aqui. Aqui se sabe de ações do SESC, do SENAC, do Sindilojas, para solidariedade, acolhimento, enfim. Mas não se teve para as empresas o que a gente espera. E como eu sempre digo, a pessoa que tem condições de trabalhar, ainda não está lá na aposentadoria da sua vida, para ter uma vida digna precisa ter 2 endereços. O endereço da sua casa e o endereço do seu trabalho.
E se nós não preservarmos, neste momento, as empresas para manter os empregos, a gente terá um momento muito difícil depois disso. Então, estamos aí focados no que precisa ser atendido na população e trabalhadores também. Miola, recentemente o governo federal anunciou que contribuirá com as empresas para manter os empregos por 2 meses. Isso é o suficiente aqui no Rio Grande do Sul, diante de todo esse transtorno? Sandra e telespectadores, presidente também, nós vivemos, presenciamos e infelizmente, nós comprovamos, né, o que nós já sabíamos. E o Estado brasileiro, enquanto nação, ele praticamente não existiu nesse momento em que tanto se precisava, né? O Estado foi lento, não deu a resposta esperada, e naquilo que é mais primordial nas nossas vidas, que é a nossa própria vida. O governo demorou em mandar ajuda, estrutura, e quem se mobilizou muito mais rapidamente, com mais eficiência, mais competência, foi a sociedade civil. E para as empresas que, como o presidente tão bem colocou, precisam de um apoio, um olhar carinhoso e responsável nesse momento, porque mantém os empregos, mantém comida na mesa, e a questão social ela é muito importante, tem que ser pensada, para que a gente não tenha até uma possível convulsão social num momento de dificuldade como esse, porque é algo novo em nossas vidas. Então, realmente não é suficiente. Nós esperamos que o governo federal venha com ações, o presidente sempre fala nisso, com recursos a fundo perdido, que aqueles recursos você não precisa devolver, e o Rio Grande do Sul paga bastante para a União, e nesse momento precisa de uma atenção diferenciada. Sem dúvida nenhuma, 2 meses não resolve o nosso problema, porque o problema é muito mais grave do que isso. E de que forma nós vamos restabelecer o comércio? Porque aqui em Erechim, por exemplo, nós já tivemos uma queda bastante acentuada no Dia das Mães, que era sempre o segundo Natal para a gente, o comércio vendia muito, se mobilizava muito, e infelizmente isso não aconteceu. Estamos às vésperas do Dia dos Namorados, aí acontecendo também, e não está tendo todo aquele aquecimento esperado do comércio. Mas daqui para frente vamos precisar aquecer esse comércio. Quais são as estratégias? Por que estava acontecendo isso, né, Sandra? Há um descuido do governo federal com as boas práticas econômicas. É um governo que gasta muito, acabou com o teto de gastos, criou o arcabouço fiscal, tirou todas as restrições, punições ao executivo por não cumprir metas fiscais e parece que não olha com bons olhos a boa economia, a boa prática econômica. Há certas frases assim, por quê? Por que tem que limitar o gasto? Gasto é vida. Gasto é vida quando ele é posto num hospital, num plano de saúde, num bom programa de farmacêutico, enfim. Mas o gasto, pelo gasto só, não é vida, e pelo contrário. Historicamente se sabe que o orçamento desequilibrado leva um país à sua ruína, um problema social grande. E isso gerou uma desconfiança muito grande de parte de toda a sociedade. Muito antes da crise que estamos vivendo hoje, por conta das enchentes, a gente viu aí que as indústrias dessa região, que produzem máquinas agrícolas e outros implementos, estão paradas, porque há uma grande preocupação com o andamento do país. Um país que não controla gastos, um país que emite moeda para pagar conta, um país que lança título para pagar conta e que aumenta a carga tributária. O mês de abril de 2024, por exemplo, foi o mês maior abril da história brasileira, mas o PIB não foi o melhor PIB da história brasileira. O maior abril em termos de arrecadação da Receita Federal. Por quê? Porque houve a tributação dos fundos, aqueles fundos soberanos que... Então, nós estamos aumentando o gasto do governo, e o Miola diz, o governo inexiste
para atender, para o seu fim, para atender a sociedade, e está gastando cada vez mais. Então, a gente já vinha desse problema. Agora, o que fazer? Nós temos que aqui no Rio Grande do Sul, levantar a cabeça e nós nos reerguermos. Nós voltarmos a pensar que dificuldade gera oportunidade. E é isso que a gente está fazendo agora. Mas temos que continuar reivindicando o que o Miola falou, do nosso espaço na federação. Os entes federados, que são os estados em relação ao país, eles contribuem com o país, mas nós contribuímos de maneira muito desigual. Na verdade, são apenas 12 estados que recebem mais, 12 estados enviam para os outros, dos 27, mais recursos do que recebem. E isso, no Rio Grande do Sul, é um deles. Né? Nós recolhemos de tributos federais mais de 100 bilhões por ano e não recebemos 30% disso. É a hora de nós não pagarmos esse tributo, nós estamos pedindo isso, uma isenção tributária por 36 meses, por 24 meses, por 12 meses, por 6 meses ao menos, para que a gente fique com esse recurso aqui para a reconstrução. E a gente não está sendo atendido nem nas questões trabalhistas, nem nas questões de financeiras e nem na infraestrutura, por enquanto, né? Mas isso não nos faz desistir. A gente precisa, sim, levantar a cabeça e levantar o país com os gaúchos mesmo. Pois Porto Alegre, Miola, registra 0,87% a maior do país, a inflação maior do país no último mês. Isso se agrava muito mais a nossa situação. Há pouco tempo nós discutimos aí a questão do ICMS, que o governador solicitava um aumento de 17 para 19, conseguimos manter em 17. Precisamos, de repente, agora também traçar uma estratégia aqui para que esse tipo de imposto seja reduzido? Excelente pergunta, Sandra. A FEComércio, através do nosso presidente, que capitaneou todo um movimento, ainda no ano passado, quando o objetivo do governo do Estado era o aumento da alíquota modal de 17% para 19,5%. Isso, em números aproximados, são quase 15% de aumento, né, nos impostos. Como não houve... a sociedade se mobilizou, as federações se mobilizaram, a FEComércio trabalhou muito forte, nós mesmo acampamos lá na Assembleia Legislativa e com os deputados aliados do sistema e que conhecem a realidade do nosso Estado, temos muitos deputados bons, né, que conhecem, que vieram do agronegócio, que vieram da iniciativa privada, não deram respaldo à ideia do governo de aumento da alíquota modal. Muito bem, vencida aquela etapa, não houve o aceite por parte da sociedade, representada no parlamento, então o governo voltou com um novo pacote, né, desta vez em forma de decretos-leis, né, e que aí sim ele entrou em prática no dia 1º de maio, e no dia 2 de maio nós já tivemos aí o prazer de conversar com o presidente, a FEComércio se antecipou, e já protocolou no dia 2 de maio mesmo, um pedido para que o governador do Estado, o governo do Estado, através do seu governador, postergasse esse aumento de impostos via decretos-leis. Então, a FEComércio foi de novo muito ágil, muito eficiente. E aí sim, nós temos que reconhecer que o governador, o governo do Estado, reconheceram, atenderam o pedido da FEComércio, depois você buscou o auxílio de outras federações também. Então, temos que reconhecer, porque duas tragédias ao mesmo tempo não suportaríamos. Uma causada pelas enchentes e outra pelo aumento de impostos, desta vez um pacote no formato de decretos-leis. Então, a sociedade sabe se organizar muito bem. O que nós precisamos, o Estado, a nação brasileira e os estados que a formam, diminuam o seu tamanho, né? Nosso Estado, aqui falando do Rio Grande do Sul especificamente, é um Estado que ele é muito caro para o contribuinte. Isso faz com que percamos talentos, né? Nossos jovens vão para outros estados da federação e para outros países, inclusive. Nós temos uma dificuldade em mantê-los aqui e também manter as empresas. Nós temos dificuldade de atrair empresas para cá, atrair talentos para cá e temos também dificuldade em os que já existem aqui, que permaneçam aqui. Então, nós temos duas dificuldades, em atrair e manter os que já estão aqui. Então, a nossa vida enquanto empresários, ela é todo dia um desafio.
né, nesse cenário em que o Estado cresce cada vez mais e entrega a conta para a sociedade pagar, e especialmente para as empresas. Então, a FEComércio faz um trabalho muito forte em cima disso e tem resultados práticos, como foi essa questão, então, do aumento, do não aumento, agora, dos impostos via decretos-leis, porque realmente a sociedade não suportaria isso. Então, é uma reinvenção diária, praticamente. Né? Verdade, a cesta básica ia ficar inviável para qualquer gaúcho. Sim. Nós já temos a cesta básica mais cara do Brasil, mesmo verdade. sem os decretos terem entrado em vigor. Nós temos também a maior carga tributária em ICMS, a maior não digo, mas a das mais altas, com 17%, Sandra e Miola. E o governador fala que é a menor alíquota, não há dúvida, mas a alíquota não é carga tributária. A carga tributária é impostos sobre PIB, ou PIB sobre impostos. E em relação ao PIB do Rio Grande do Sul, Produto Interno Bruto, que nós todos produzimos e o que nós pagamos de ICMS, embora com uma alíquota mais baixa, é mais elevada do que muitos outros estados que têm alíquota mais elevada. Então, isso a gente tem que continuar trabalhando, vai ser isso até o ano, vai ser uma outra conversa, nós vamos perder agora 40 bilhões de PIB do Rio Grande do Sul, que representa 20% do nosso PIB nesse primeiro momento, e que depois vai cair lentamente ou subir lentamente até o final do ano, e a gente vai perder aí 40 bilhões do nosso PIB, que é em torno de 650 bilhões. É um buraco grande. É o Estado, é o Rio Grande do Sul que vai perder a arrecadação, os municípios vão perder a arrecadação. Mas, pior de tudo, é o que perdem as empresas e as pessoas. Então, por isso, nós estamos aí falando tanto que precisa de medidas mais objetivas. Nós precisamos, sim, de flexibilização na jornada de trabalho, com aquela lei do bem, que já fizemos isso lá na pandemia, funcionou muito bem. As empresas podiam suspender o contrato de trabalho, diminuir a carga horária, usar banco de horas. O governo ajudou no salário naquele tempo. E agora nós temos, como o próprio Miola respondeu, 2 salários pagos com obrigação um salário por mês para os trabalhadores que estão neste lugar atingido, chamado de mancha, ou seja, também o critério não é o mais adequado, porque alguém que esteja lá no CEP pode não ter sido atingido, e alguém que está fora do CEP, como é a região de Gramado, por exemplo, Serra Gaúcha, algumas partes lá, não está no CEP e foi muito atingido por outras consequências. Então, a gente precisa, sim, melhorar essa distribuição. A gente já falou numa reunião virtual com o ministro do Trabalho, foi bem difícil, ele disse, é isso que tem, não, a gente vai continuar insistindo. A gente já entregou para o presidente da República, fisicamente, todo o nosso trabalho junto, feito pelas 4 federações, Federasul, Farsul, Fiergs, FEComércio, junto com o SEBRAE, esse pedido de alíquota zero dos nossos tributos por um período aí que o governo entender possível, né? Pedimos 36 meses, né? Já fomos ao vice-presidente da República, já fomos ao ministro delegado aqui pelo presidente como o grande mediador das questões federais aqui no Estado. Já tivemos reunião com o governador, dando-lhe apoio para as medidas que ele quer em favor do Estado. E é isso que a gente precisa fazer, sempre mais. Pois é, a gente já vem nessa situação desde a pandemia, com aquele abre e fecha, e não se chegava a um consenso e o prejudicado sempre foi o comércio. E agora, mais uma vez, é o comércio prejudicado com toda essa questão. A pandemia também foi algo novo em nossas vidas, a exemplo do que está sendo agora. Sim. E, claro que nós não tínhamos fórmula para tratar com aquele momento que era diferente, porque ele era inédito, a exemplo desse. Porém, muitas coisas não funcionaram, né? E a FEComércio, desde o primeiro momento, ela defendeu o livre comércio, né? O livre comércio, porque algumas formas, alguns modelos não se sustentavam, né? Não tinham comprovação científica, como agora a gente tem isso muito bem claro, dito por grandes médicos, cientistas, farmacêuticos,
que reconhece que foram erros, não só no Brasil, mas no mundo, né? Políticas que não tinha como comprovadamente gerar resultado. A FEComércio sempre foi a favor do comércio, manter as portas abertas. E o que acontece? Nós tivemos lá atrás também todo um jogo político, e que a pandemia foi, digamos, administrada por políticos e não por profissionais da saúde, né? Nós tivemos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que tirou do presidente da República o poder de gerir essa questão, porque era uma pandemia, e aí abrangia todos os estados da federação e o mundo. Sim. E aí deu para os governadores e os prefeitos, então ficou algo muito imperceptível de quem é que coordenava. O governo federal, que pela Constituição tinha o direito e o dever de gerir a pandemia, não pôde fazê-lo, porque o Supremo disse não, quem determina é o governo de cada estado. Mas o governo de cada estado, ele não conhece a realidade. O Rio Grande do Sul é um estado de dimensões quase continentais. O nosso estado é muito grande, maior que muitos países do mundo afora. O governador do estado não conhece as particularidades de cada município. Então, essas determinações, esse gerenciamento deveria estar no município, porque o prefeito conhece muito melhor do que o próprio governador do estado. O governador não tem conhecimento sobre 497 municípios. Veja que nós temos regiões bem distintas, né? A nossa fronteira oeste é diferente da Serra, a nossa região norte é diferente da região sul. Então, o estado não tem como conhecer a particularidade de cada um. Então, foi tirado também dos municípios, dos prefeitos, o poder de agir e gerir o seu comércio, o seu segmento, todos os segmentos naquele momento. Então, mas a clareza da visão da FEComércio sobre essas questões sempre foram colocadas para o governador do estado, onde semanalmente ou às vezes quase diariamente se reuniam, né, com a FEComércio e outras federações também, e a FEComércio sempre esteve ao lado do comércio, dos empresários, porque, como já citei, muitas das ações elas não se sustentavam, não tinha embasamento técnico, científico para fechar a porta, abre porta, máscara, tira máscara, e hoje nós sabemos que isso não funcionou, na grande maioria dos casos. Verdade. O FEComércio tinha um planejamento todo montado, presidente, para esse ano, porém, ele foi totalmente alterado. De que forma Senac, Sindilojas e Sesc se mobilizam a partir de agora? Fizemos todo um remanejamento de programas e de orçamento para enfrentar esta crise. Nós precisamos, assim, colocar no para-brisa, na nossa frente, aquelas coisas que a gente vai precisar enfrentar, que é a retomada, que é as empresas serem construídas, que é obter financiamento, fazer esse financiamento que é curto, que o governo está dando, mas que precisa chegar lá nas empresas, é a parte mais difícil, né? Fazer com que auxiliar na consultoria para que os bancos entendam a dificuldade daquele momento. Nós não estamos dizendo que o banco tem que fazer juros zero. Não, o banco é um empreendimento, um negócio que precisa dar resultado para quem é o investidor no banco. Mas a gente pode ajudar, a federação pode ajudar a chegar, esses canais chegarem lá. A gente tem, pelo Senac, o curso de formação em que a gente pode, em que as empresas podem liberar os trabalhadores, e nesse período, então, tem uma bolsa, não está bem esclarecido ainda pelo governo como isso vai funcionar, ter só um PowerPoint, como é muito comum acontecer agora, né? Ainda não tem o ato legal. E nós temos que, também, pelo SESC, continuar fazendo ações sociais, cada vez com muita força, com mais força. Só para dar um exemplo, o SESC tem aqui em Erechim um Mesa Brasil elogiável, que tem, inclusive, está servindo de logística para todo o Estado neste momento. E o que é o Mesa Brasil SESC? É uma ação dentro do SESC que recebe alimentos perecíveis e os entrega rapidamente
nas mais de 180 instituições sociais que são cadastradas e que recebem e que aí fazem esse alimento chegar a quem precisa lá, refeições atendidas. A CNC, por conta disso, a Confederação Nacional do Comércio, que todos nós pertencemos, a Confederação Nacional das Federações, ela destinou um volume bem grande, 5 milhões de reais, para nós aqui reequiparmos essas cozinhas que foram destruídas pela enchente na região metropolitana. Então, são 180 locais onde serão reaparelhados com fogões, com freezers, com todo equipamento para voltar a fornecer esses alimentos. Então, são programas que a gente vai mudando a orientação dele, a ação para esse momento. Mas, acima de tudo, nós precisamos ainda insistir com o governo, ser o veludo entre os cristais, porque que são entidades representativas da sociedade civil? São essas como a federação, os sindicatos, as outras federações empresariais e de trabalhadores que representam a sociedade civil organizada que dosa a ação do governo. O Estado tem poder por lei, né? A grande mão do Estado pode tudo, né? Mas o que nós fazemos como entidade da sociedade civil organizada é dizer o nosso olhar, como nós vemos e até o limite que nós entendemos ser possível, que afinal um governo nada produz. O governo entrega resultado, e como o próprio Miola disse, entrega pouco, né? Tem uma frase célebre do Benjamin Franklin que diz: não peça nada ao Estado que ele não vai tirar de você, né? Então, é neste momento que a gente tem que dosar a ação do Estado, no sentido de atender melhor a sociedade. Quando eu falo Estado, não é só o Estado do Rio Grande do Sul, é o Estado-nação, é o Brasil olhando pelo Rio Grande do Sul, é o governo federal olhando mais para nós, que é o momento que a gente precisa. Mas aí, como é que a gente vai se prospectar o segundo semestre que já está batendo na nossa porta? Miola, presidente. Presidente. Bom, nós temos que agora trabalhar na reconstrução. É a primeira ação deste momento, né? É claro que nós temos que cuidar de pessoas que ainda estão desabrigadas. O sistema FEComércio está oferecendo ao Estado os CHATs, Centros Humanitários de Acolhimento. Nós estamos pagando isso para os prestadores de serviço, para acolher essas pessoas que ainda estavam em universidades, em locais, em ginásios, que agora começam a ter que se ocupar para outras coisas. Isso já é parte da retomada. Isso é uma parte. A outra parte é entender que nós vamos ter uma queda de PIB agora e que por um tempo a gente vai passar trabalho nas vendas e que o Estado vai perder a arrecadação e que as empresas vão ter que manter os empregos ou não, né? Então, este é o replanejamento, esse é o segundo semestre sofrido. A nossa assessoria econômica calculou que a gente perde 20% agora do nosso PIB e chega lá no fim do ano com 5% abaixo ainda, né? E nós já tínhamos nos recuperado na pandemia, a gente caiu 8% e já tínhamos subido, depois da pandemia, a limites anteriores, a limites mais altos do que os anteriores. Agora nós vamos cair de novo, mas o Rio Grande do Sul. Então, esse é o planejamento, como a gente reconduz isso para que viva-se com isso, não nos desesperemos. A própria federação criou um outro trabalho, através do SESC, de atendimento psicológico a empresários e pessoas que precisam de apoio psicológico neste momento. Porque se a gente olhar de longe é uma coisa, olhar de perto, alguém que perdeu tudo, perdeu sua casa, e às vezes pode parecer avareza, alguém que não quer largar o bem que tinha, mas é fruto, às vezes, do trabalho de uma vida toda. Então, é um momento que perde tudo, sua empresa, a sua casa, os seus móveis, os seus bens de valor, suas coisas de valor, né? Ele pode se desesperar. E nós temos esse trabalho também, de conversar com a pessoa, de tentar colocá-la
no melhor lugar para que ela continue e que possa se recuperar. O que a gente fala aí para o pessoal de Erechim, para que amanhã não seja nós a pedir cesta básica também? Precisamos nos manter otimistas? Sempre, o otimismo tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida, a cada dia, quando levantamos da cama, a gente tem que colocar um sorriso no rosto, muita vontade de trabalhar, de prospectar negócios, né? Preservar nossas empresas. E Erechim, nós temos aqui algo bacana, claro, nós não fomos atingidos já pela enchente, né? Mas nós estamos vivendo um momento bom, a nossa indústria está contratando, nós estamos com falta de mão de obra, né? O nosso comércio, veja que nós estamos, através do SESC e do SENAC, aí, fazendo ações, cursos, especialmente do SENAC, para atender o comércio, especificamente falando do comércio, porque nós estamos contratando, mas não temos mão de obra, né? Então, está se buscando, através de cursos gratuitos, diga-se de passagem, através do programa SENAC de gratuidade, né? São vários que estão acontecendo, e poder suprir essa demanda que está sendo importante. Aliás, ela é tanto para o setor do agronegócio, essa mão de obra não existe, a indústria também está contratando e tem dificuldades, e o comércio não é diferente, né? Então, temos que nos reinventar, como falei anteriormente, a cada dia. O que nós precisamos é que os governos, tanto estadual, mas especialmente federal, tenham um olhar mais responsável com as nossas empresas, para que as empresas possam fazer chegar, manter os empregos e manter o alimento na mesa de todos. Porque a questão social, ela é muito importante. Quando você trabalha em uma sociedade equilibrada, a relação capital e trabalho funciona, as coisas se equilibram, você não tem desajustes sociais. E essa é uma preocupação, como eu já falei anteriormente, num momento novo, que nós não temos histórico para saber como administrar. Então, a responsabilidade dos governos, ambos, é muito importante nesse momento. Verdade. Quero agradecer a presença de vocês aqui na TV Erechim. Presidente, sempre que vier a Erechim, está convidado para estar aqui conosco, para que a gente possa debater aí os assuntos do nosso Rio Grande, também do nosso país todo. E bom tê-lo aqui com a gente. Miola, parceiro de sempre, as portas abertas sempre para você. Deixar para o presidente encerrar, eu só quero dizer ao presidente que a TV Erechim, ela é um veículo, como falei também anteriormente, nos dá toda a visibilidade para que precisamos para chegar para os nossos representados e para todos os segmentos econômicos, com notícias boas e às vezes nem tanto, mas notícias verdadeiras acima de tudo. E a TV Erechim é um veículo transparente, que leva a notícia e a informação com imparcialidade. Por isso que nós temos o prazer enorme de estar aqui sempre, e já deixo o convite, presidente Sandra, para a nossa visita à sede da FEComércio, a nova sede da FEComércio, que estava marcada para junho. Já tinha conversado com a Sandra sobre isso, não foi possível por conta da enchente, mas no momento que ela acontecer, a TV Erechim estará conosco lá visitando a nossa sede também. Muito obrigado, Sandra, é um prazer estar aqui e falar para todos os seus telespectadores. Obrigado, presidente. Presidente. Eu agradeço muito a oportunidade, Sandra, e a TV Erechim, a todos os seus componentes, de estar aqui falando o que a gente falou. A imprensa, os veículos é que levam a nossa voz à população. E o resultado disso é o que a gente efetivamente espera. Vocês têm papel importantíssimo ao nos perguntar, dar-nos a oportunidade de falar para a sociedade. A sociedade que vai avaliar o que nós estamos falando, os lados que ela vai apoiar. Mas, enfim, a voz das entidades, ela se dá através da imprensa. Então, a TV Erechim aqui, meu grande agradecimento por nos oportunizar esse momento de externar aqui para essa região toda a preocupação que nós temos com a recuperação do Estado. E dizer que temos que estar, sim, preparados para tempos difíceis, mas não desanimadores. Não tempos de destruição, tempos de reconstrução, tempos de retomada. Isso aí. Muito obrigada.